Você chegou na hora de se aposentar, pediram um documento e você descobre que aquela empresa que você trabalhou não existe mais. E agora, o que que você faz? Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes e vamos falar um pouquinho sobre isso e como você vai comprovar esses períodos para a sua aposentadoria. Se você trabalhou em alguma empresa há muito tempo que esteve exposto a algum agente insalubre, algum ruído excessivo, algum problema num agente biológico, um calor, um forno, por exemplo, algumas outras situações, dificilmente você vai ter esse documento hoje em mãos. É muito comum que a gente veja isso para quem trabalha em empresas mais recentes, que era obrigatório que você ter uma fiscalização efetiva desses documentos. Antigamente, a gente sabe que não era tão comum você ter acesso a eles. Mas aí chegou o seu momento de aposentadoria, você precisa buscar esse documento. O que que você vai fazer ali? Qual outra problemática envolvida em cima disso? Se você trabalhou nesses agentes ou a empresa fechou ou ela não existe mais por qualquer motivo, ela faliu, por exemplo, está no processo de falência, então você provavelmente vai ter dificuldades para encontrar esses documentos. E quais são os documentos mais comuns? Vamos falar principalmente de dois documentos. O primeiro é o PPP e o segundo é o LTK. O PPP seria basicamente o documento que o trabalhador teria que ter levado para casa, ou seja, ter recebido. Vamos lá, ao longo da história tem outros documentos que fizeram a mesma função, SB40, DIRBEM, SS, mas não importa, a função dele é comprovar a sua atividade como trabalhador, ver se tinha exposto a algum agente nocivo ou não. E também tem o LTCAT, que seria o equivalente do PPP, porém da versão da empresa. Ele fala do ambiente de trabalho, do conjunto como um todo e não da profissão que o segurado exercia, que o trabalhador exercia. Vamos lá, esse processo pode dar um pouquinho de trabalho, mas sempre é bom contar que isso vai dar um reflexo ou no seu direito de se aposentar mais cedo ou até mesmo aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, vamos dar uma ideia de alguns motivos, alguns lugares de como a gente pode iniciar essa busca e descobrir o que aconteceu com a empresa. Vamos lá, e para falar isso, eu separei 10 pontos que podem te ajudar a iniciar essa busca. Vale lembrar que nem todos vão se aplicar no seu caso, tem empresas que cada um vai seguir uma linha, mas acompanha comigo. O primeiro deles é buscar o sindicato. Você buscando o sindicato da categoria ou da empresa que você trabalhava, que atendia ali, pode ser uma linha de como descobrir, saber se a empresa fechou, se não fechou, se ela continua ativa, se mudou de nome, foi vendida, ou até mesmo se está com um processo de falência. Em muitos casos, a gente encontra no próprio sindicato a cópia desses documentos, principalmente os mais recentes. Você encontra o documento, o PPP ou LTCAT pode estar lá arquivados também, sendo uma primeira forma de solucionar já por aí a sua situação. Alguns casos também, o sindicato pode estar emitindo esse laudo para você, ele tem os direitos e os documentos originais da empresa que pode fornecer esse laudo para você. Ou até mesmo, caso não possa fornecer, ele pode fornecer uma declaração, falando que a empresa fechou, que faliu, ou que não tem mais esses documentos, por exemplo. O segundo ponto é você buscar no fórum da sua cidade informações sobre essa empresa. Vamos lá. Você, com o CNPJ em mãos que você encontra na sua carteira de trabalho ou até no seu CNIS, por exemplo, caso tenha a versão digital, você pode ir lá buscar, saber se ela faliu, se está com processo de falência ativo ou não, ou já foi encerrado, se ela ainda existe, se está com movimentos, se tem processos contra ela e tem mais informações. Então, o próprio fato do fórum vai te fornecer alguns detalhes que às vezes você não sabia, e se tem mais gente que está procurando também essa empresa, provavelmente você consiga essa informação. Algumas situações, por exemplo, em caso de falência, você consegue achar quem é o inventariante ou quem é o responsável que está movimentando o processo de falência ou processo de baixa ou transação da empresa. Você pode estar buscando essa pessoa ou empresa que está administrando para conseguir esses documentos. Por aí você já tem mais um caminho que pode seguir também. Terceiro ponto, você pode fazer ele com o seu próprio celular, que é o que? Você pode consultar na internet, ver o andamento disso aí. No próprio site da Receita Federal, você pode jogar o CPF da empresa digitando lá, igual está na sua carteira, e ver a situação da empresa, e ver o status do CNPJ, se ele está baixado, se está em processo de falência, ou se está, às vezes, até ativo com um novo endereço, por exemplo. No caso, por exemplo, de uma empresa ativa, você pode estar buscando, ou na prefeitura de sua cidade, ou de onde ela esteja registrada, muitas vezes até pela própria internet. Ver quem é o contato ou o representante legal dessa empresa. Com ele você pode estar buscando documentação, mesmo sendo de épocas anteriores. O quarto ponto é você seguir na mesma linha. Em vez de buscar o fórum, agora vamos buscar a Justiça do Trabalho, seja ele pelo próprio Justiça do Trabalho prédio pela instituição, ou seja por seus ex-colegas de trabalho. Você tendo contato com pessoas que trabalham com você, você consegue ter informações dessa empresa, ver se existem processos trabalhistas, se estão ativos ou não, se tem respostas, dentre outras informações. Uma coisa que a gente costuma encontrar muitas vezes num processo trabalhista, por exemplo, se a empresa foi incorporada por outra ou foi transferido, mudado de nome, seja de forma legal ou irregular,
mas você consegue ter um histórico dessa movimentação, de saber aonde buscar esses documentos. O quinto ponto é você buscar sócios antigos proprietários dessa empresa. Isso é mais comum em cidades menores, talvez uma cidade grande ou uma empresa muito grande você não consiga esse contato, mas também é uma prática muito comum, de você conseguir achar essas pessoas, ou familiares, ou até mesmo o contador delas que consiga te dar informações da empresa, e onde tem os documentos, se eles ainda existem, ou até mesmo uma declaração dizendo que não existem mais, por exemplo, ou que sofreram um acidente, ou que foi perdido, ou qualquer que seja o motivo. Mas você tem uma documentação, uma argumentação que você foi buscar e que os documentos não existem mais. Hoje também uma forma que a gente faz muito que isso funciona é você buscar o nome da pessoa. Se você sabe o nome ou como é a família do proprietário, os antigos proprietários, e tentar contato. Muitas vezes até via rede social. E não é difícil da gente encontrar familiares ou pessoas da própria empresa que ajudam você a fornecer esse documento, uma declaração. Em alguns casos até já foram testemunhas em processos te ajudando a comprovar aquilo ali porque não existia mais a documentação. Vale lembrar que a empresa sofreu uma fusão ou foi adquirida por outra empresa, foi incorporada numa outra empresa, a empresa nova é obrigado a fornecer esses documentos para você, bem como os antigos proprietários. Mesmo passado bastante tempo, pode ser que eles ainda estejam no prazo legal de serem cobrados ou exigidos essa documentação. Muitas vezes a simples conversa já resolve, pelo menos um caminho, uma direção a ser seguida. Mas é uma opção também que pode ser considerada. O sexto ponto, você buscar seus colegas ou profissionais que trabalharam nessa empresa também. Pode ser até que não seja contigo, mas que tenham trabalhado nessa empresa tenham esses laudos. Ou seja, você pode conseguir uma cópia do laudo deles e ver se tem informações que podem servir na sua função. Por exemplo, laudos da mesma função, a pessoa que exercia a mesma atividade que você pode ser usado como início de prova no seu processo, isso não vai ter trabalho. Às vezes uma simples cópia, em alguns casos pode ser necessário a cópia autenticada, vai ter um gasto ali, mas é um trabalho muito menor de você conseguir esses materiais. O sétimo ponto segue essa mesma linha, que é basicamente o quê? Você buscar processos de pessoas que já fizeram isso, sejam processos trabalhistas, ou seja, ela fez uma ação trabalhista para comprovar atividade especial na empresa, ou até um processo de aposentadoria de ex-colegas, que faziam o quê? Vão pegar esses documentos e juntar o processo. Muitas vezes já fizeram prova, já realizaram perícia técnica, às vezes até tem o próprio documento, o próprio laudo que você está buscando já está num outro processo. Caso não consiga isso, fica a sugestão de buscar seu advogado de confiança, ou até mesmo pedir a pessoa. Caso você tenha um contato, tenha uma certa amizade ali, você pode pedir uma cópia do processo, às vezes a pessoa te fornece esses documentos. O oitavo ponto é um ponto um pouco mais complicado, muito difícil de ser usado, mas a gente tem que constar ele aqui, que é o quê? Você solicitar ao INSS fazer uma pesquisa externa. Por que eu falo que ele é complicado? O INSS normalmente está abarrotado de trabalho, então às vezes não consegue dar prioridade para isso, a não ser que seja um caso muito repercussão ou alguns casos que necessitem de mais informações. Então, existe essa possibilidade de você acionar o INSS, pedir para o INSS buscar informações dessa empresa. Não costuma ser muito eficaz, porque ele vai demorar mais tempo que você, pessoa física, ali, você buscando informações com seus colegas, com seus parceiros de trabalho da empresa. Mas também é importante lembrar dela. O nono ponto parte da ideia que a gente não conseguiu os documentos ou conseguiu eles de forma parcial. Não impede que você tenha alguns documentos e precise comprovar mais informações. Que é o quê? A prova testemunhal. Lembra aquele colega de trabalho, aquelas pessoas que viram você trabalhando, ou às vezes trabalharam junto com você? Você vai levar elas para testemunhar, para dar depoimento delas, falando qual atividade que exercia, como funcionava o ambiente de trabalho, como era a regulamentação da empresa, as regras da empresa, se tinha equipamento de proteção, se não tinha, se a jornada de trabalho era adequada, qual que era o seu lugar, como que era o espaço da fábrica, se tinha medidas de proteção, se era coberto, se era fechado, se era aberto, como era todo o ambiente, todo o contexto que você exercia a sua atividade, como era principalmente na época, que muitas vezes, quando a gente fala de 10, 20, 30 anos atrás, é bem diferente do que a gente encontra hoje. Vamos lá, por que que eu deixo esse nono ponto lá para o final? Porque ele não é exclusivo, ou seja, você não pode depender só de testemunho, você precisa pelo menos estar com registro em carteira, de ter um início de prova, que a gente chama, que são algumas informações que comprovem o vínculo. A partir disso, a gente pode contar com a prova testemunhal. E o último ponto, basicamente, é quando ele se junta duas coisas que são tecnicamente similares, que é a prova emprestada e a perícia técnica indireta. Ou seja, o que a gente vai fazer? Buscar empresas que sejam atividades semelhantes. Exemplo, olha, eu era motorista de caminhão numa determinada época. A gente vai procurar um caminhão mais próximo disso possível, mesmo que não seja daquela empresa. Mas a gente procura uma marca, um modelo igual, para fazer uma perícia, fazer uma medição, uma análise técnica, ele vê se ele tem os agentes, o ruído, por exemplo, ou a vibração, que sejam similares ou da época.
Uma empresa de madeira, por exemplo, que não trabalhava com uma serra aberta na época, a gente procura uma serra circular, por exemplo, ou equipamento semelhante nos tempos de hoje. Muitas vezes a gente encontra esse documento parado, encostado, a gente às vezes consegue ligar ele, fazer funcionar pelo menos para fazer os testes, fazer essa perícia técnica e fazer uma análise. E a prova emprestada é basicamente o quê? Você pegar alguém que já fez essa prova e trazê-la de um outro processo para aplicar no seu, ou seja, a gente aproveita uma perícia que já foi usada no outro processo para fazer a comprovação dessa sua atividade. Essa prova emprestada pode vir tanto de processos trabalhistas quanto de processos previdenciários. A gente sempre dá preferência por processo de aposentadoria, porque não é sempre a mesma regra ali, elas são umas pequenas variações, mas que não são relevantes para nós agora. E outro ponto é a questão da perícia indireta. Não precisa ser necessariamente uma empresa similar. Você pode encontrar uma empresa que faz o mesmo serviço nos tempos de hoje. Vai ser um equipamento diferente? Vai. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, mas pode sim, para demonstrar um ambiente de trabalho, demonstrar como funciona, até mesmo fotos antigas ou qualquer documentação, qualquer coisa que não seja um documento efetivamente, a gente pode tentar juntar e anexar para ilustrar o processo, para mostrar como era na época. Nesses casos a gente fala que é um pouquinho mais complicado, então a gente sempre indica que você busque um profissional da sua confiança, alguém que vai estar instruindo, vai estar acompanhando você por esses 10 passos, essas 10 possibilidades de buscar isso aí. Tanto pode ser feito sozinho quanto com um advogado de sua confiança. Porém, principalmente os últimos fatos, por ser na justiça, por ter uma demanda um pouquinho mais técnica, a gente recomenda sempre estar junto com um profissional ali ou buscar um auxílio de alguém. E agora, após passar esses 10 pontos, se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se te ajudou de alguma forma esse vídeo, eu vou pedir para deixar um like para nós ou indicar para alguém que precisa saber dessa informação. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.